Como já faz um tempo que eu gravei os vídeos anteriores, eu já nem lembro direito o que foi feito. Então, vou mostrar para vocês o fluxo de trabalho que eu tenho no dia a dia. Primeira coisa, eu abro o terminal, que é essa tela que está aqui para vocês. Abrindo o terminal, eu abro geralmente com o atalho Ctrl Alt T no Ubuntu, né? E aí você chega nessa parte do terminal, você pode mudar de pasta. Então, CD é Change Directory, então você está mudando o diretório para o projetos, que é a pasta onde estão os meus projetos. Eu vou dar um Enter aqui e dar um LS de listar para vocês verem. Tem vários projetos que eu estou trabalhando aqui e eu estou interessado no Machine Learning do zero. Então, eu vou mudar Change Directory, ML, dou um Tab aqui, ele preenche automaticamente para mim e eu mudo para essa pasta. Então agora eu estou na pasta Projetos ML do zero e aqui tem o nosso projeto e as variáveis do ambiente virtual, que é esse PyProject e o Poetry, né? Junto com o README também. Para abrir ele, para abrir o Visual Studio Code que a gente instalou, é só digitar Code e pôr um ponto aqui. Ele vai abrir numa tela separada. Você não está vendo, mas está aberto aqui. Eu vou mudar para essa tela agora. Aqui está o projeto então de Machine Learning escrito em um notebook. Esse notebook foi escrito no Colab e eu trouxe ele para o contexto do VS Code para a gente desenvolver tudo localmente. A diferença entre o Colab e o que a gente vai fazer aqui é exatamente essa. O Colab ele vai usar as máquinas virtuais do Google para processar as bibliotecas, instalar os pacotes. O que a gente está fazendo aqui é tudo local, na sua máquina local, que é provavelmente o que você acaba fazendo no seu trabalho, né? Muitas empresas não querem deixar os dados disponíveis em outras grandes corporações. Então, é bom aprender a fazer esse procedimento na sua máquina local, porque quando for trabalhar com dados da empresa, ou você vai fazer isso de forma remota, numa nuvem que a empresa confia, ou vai ter algum processo que você vai ter que fazer localmente, e aqui a gente está fazendo tudo localmente. Antes de começar qualquer procedimento, quando eu abro um projeto assim, principalmente um projeto que faz tempo que eu não mexo, eu gosto de abrir o terminal aqui, um new terminal, que é basicamente, não basicamente, é o mesmo terminal que a gente abriu para abrir o VS Code, né? Mas agora você abre ele dentro do VS Code, que é bem interessante. Aqui o ambiente virtual já está ativado, você vê aqui na frente, ML do zero. E o que eu gosto de fazer? A gente já está dentro da pasta, porque ele reconhece que a gente abriu esse projeto. E o que eu gosto de fazer antes de começar um projeto que faz tempo que eu não vejo é dar um git status. E aí você vê aqui, já tem dois arquivos do ambiente virtual. Provavelmente na época eu instalei algum programa, atualizei algum programa, ou alguma biblioteca no Poetry, né? Então, que está nesse toml file, né? Esse arquivo toml. E o ideal é você atualizar o seu ambiente local fazendo um commit. Então, git, a gente deu git status, a gente tem que fazer um git add para adicionar eles. Eles vão para a área de estágio. Então, se você der de novo um git status, você vê que ficou verdinho. Então, está esperando para ser commitado, né? Para você se realmente comprometer em fazer essa adição no seu repositório, né? Local. Então, git commit, eu ponho /m, aí eu coloco atualiza .toml file e dou um enter, pronto. Se eu quero atualizar esses arquivos lá na minha branch remota no GitHub, é só fazer um git push, né? E aí ele vai empurrar esses commits que eu fiz localmente, agora eles também estão lá no GitHub. Se você for lá na página do GitHub, você vai ver esse commit com essa mensagem lá, certo? Se você der um git status agora, eu vejo que está tudo certo. Então não tem nada para commitar, meu projeto está up to date, ele está atualizado, tanto na minha branch local, na minha máquina local, quanto lá no GitHub. Então está tudo certo. Os dois projetos, nos dois lugares, estão no mesmo estágio. E aí vamos começar a rodar esse notebook. Você veja que esse notebook é sobre predição de doenças cardiovasculares. Eu fiz tudo em inglês, na época eu estava treinando inglês, então deixei um projeto que serve como portfólio, né, para você que está tentando buscar o primeiro emprego. É legal ter um notebook escrito, pode ser em português ou em inglês, para você mostrar o que você sabe fazer.
E aqui a gente está mostrando, por exemplo, também a documentação, você se importa com a documentação, o propósito do projeto. Aqui é muito bom ter essa documentação para você também no futuro, vai voltar no projeto assim como eu estou fazendo aqui com vocês, um projeto que fazia muito tempo que eu tinha feito, para relembrar o que são essas variáveis e qual era o propósito desse projeto. E no fundo era usar Machine Learning para prever doenças cardiovasculares. Bom, começo com a exploração de dados. Como é que eu faço para começar a rodar? Se você lembra do último vídeo, Shift Enter, você começa a rodar. Como eu falei, o ambiente virtual já está ativado, ele rodou, sempre pedi para ativar o ambiente. Esse arquivo é o CSV onde estão os dados, que rodou também. Já salvou os dados nessa variável HeartDF aqui. E eu vou deixar também lá no GitHub esse CSV para você. Se você fizer um git clone usando a chave SSH lá no meu GitHub, do ML do zero, você consegue instalar, você consegue rodar esse notebook na sua máquina e acompanhar o que eu estou fazendo aqui passo a passo, para você ver se você está realmente entendendo, porque se você obtiver algum erro nessas rodagens aqui das células do notebook, é provável que tenha algum erro que você fez no processo. Sugiro você olhar nos vídeos anteriores e tentar consertar e entender por conta própria o que está acontecendo, né? Ou qualquer coisa, põe comentário aqui nos vídeos, a gente conversa sobre isso. Bom, para visualizar um pouco os dados que a gente tem, então tem a idade, o sexo, se teve dor no peito ou não, a pressão sanguínea em repouso, colesterol, enfim, várias variáveis. E aqui o nosso target, esse heart disease, é se essa pessoa veio a ter ou não a doença cardiovascular, né? Nós temos 918 linhas e 12 colunas. E assim, eu não vou ensinar como fazer esses notebooks, tem outros canais que fazem isso passo a passo. Eu só quero rodar para mostrar para vocês o que foi feito e como rodar essas células localmente, né? Vou deixar um link na descrição do canal, de um canal do Nerd dos Dados, que ele faz passo a passo com você, ensinando o que você pode explorar durante o desenvolvimento do seu notebook, tá bom? Vamos continuar aqui então. Aí eu vou olhar os tipos de variáveis, né? Então tem algumas strings e alguns números, né? Strings a gente tem que converter ou não usar na modelagem de Machine Learning, porque o modelo de Machine Learning ele só entende números, né? E aqui eu estou fazendo o describe, ele vai fazer o describe só das variáveis numéricas. Aí aqui já tiro algumas conclusões só de olhar, né, essas estatísticas aqui de média, desvio padrão. Então faço alguns comentários, isso já vai me dando um pouco de expertise e também conhecimento sobre os dados que eu estou trabalhando, né? Também alguns plots, então das variáveis numéricas eu peguei e fiz plots. Aqui são o histograma, né, das pessoas com a idade, as que tiveram ou não doenças cardiovasculares. Você tem a pressão sanguínea também, e meio que você tem a noção do impacto dessas variáveis, o impacto visual dessas variáveis com o target, né? Eu acho bem interessante. Então eu estou só rodando aqui a mesma função. As variáveis categóricas também você pode fazer um plot, né? Você pode trocar isso para uma variável numérica, né? Se, por exemplo, aqui é mulher ou homem, então você pode pôr 0 ou 1 para elas, convertê-las em uma variável numérica, né? Por exemplo, aqui também estou montando um histograma separando por idade para ver se tem um impacto. Enfim, aqui eu estou só explorando. Vou rodar rápido, então só dando Shift Enter e olhando as variáveis o máximo que eu posso. E aqui eu vou desenvolvendo uma certa familiaridade com os dados que eu tenho disponível, né? Então essa parte de exploração é bem interessante. Importante aqui olhar se tem valores faltantes. Aqui no nosso caso esse dataset não tem. Fazer a limpeza, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma pressão sanguínea de repouso menor do que 10. Isso aqui provavelmente foi um erro de medida, né? Se eu alimentar meu modelo de Machine Learning com uma medida dessa, a pessoa praticamente está morta, né? Provavelmente foi um erro de medida e você exclui esse tipo de... é um outlier, né? Está fora do que
você gostaria de fornecer para o seu modelo de machine learning. Aqui colesterol zero também, então colesterol zero também é impossível, né? Provavelmente não coletaram e alguém preencheu, são 172 colunas com esse valor zero. Você joga fora também e vai fazendo esse tipo de limpeza nos dados, né? Você vai explorando e vai desenvolvendo um senso crítico do que está acontecendo. Aqui deu um erro, deixa eu ver o que ele falou pra gente. Invalid value for type int. Então tinha um float aqui e aí ele é conhecido como int, né? Na época não tinha dado erro, então não sei o que está acontecendo aqui. Deixa eu ver. Bom, achei o erro aqui e o que ele estava fazendo como a gente tinha visto que havia muitas colunas aqui, né, com colesterol igual a zero, ao invés de jogar fora, como o nosso dataset é pequeno, a gente fez uma imputação dos dados, certo? Então, acabou usando esse filtro aqui para pegar as pessoas do sexo masculino com essa idade aqui nesses intervalos, né? Depois de uma análise foi decidido de colocar a média do colesterol das pessoas em cada um desses intervalos no lugar do zero. Então, ao invés de jogar fora, a gente substitui pela média. Aqui eu não tinha colocado int, e como a gente tinha visto lá no começo do dataset, essas variáveis são inteiras. Tanto a idade quanto o colesterol estão como inteiras lá no começo. Então eu só transformei essa média aqui porque tinha dado um float, tinha dado um valor float, eu forcei ele a ser um int para a gente substituir esse valor no caso do colesterol. Mesma coisa aqui para as mulheres, né? Vamos seguir, vamos ver se tudo roda como esperado. Agora a gente já checa os valores para ver se está tudo certo. Continua a exploração, plotando alguns gráficos e fazendo seleção de features. Aqui deu outro erro. Vou investigar aqui e já conto para vocês o que aconteceu. Vou voltar aqui e mostrar para vocês o erro. É interessante mostrar erros também porque faz parte do processo de modelagem, né? Aqui eu tentei plotar a correlação das colunas desse DF com a coluna target, né? E ele deu um erro porque ele está tentando fazer a correlação dessa coluna que é o sexo, né? Que pode ser homem ou mulher, e ele não consegue porque ela ainda é uma string, então você tem que converter ela para numérica. Então vou deletar essa linha e vou fazer aqui embaixo a conversão. Já até rodei essas células para checar. E aqui está sendo substituído então a variável sexo, se é homem por 0 e se é mulher por 1. A mesma coisa para esse Andina Exercise, se a pessoa teve alguma dor, sentiu alguma dor durante esse exame de esteira, né? E a mesma coisa para essa variável aqui, Chest Pain Type, que tipo de dor no peito a pessoa teve ao longo do exame. Feito isso, aí sim a gente consegue fazer o cálculo da correlação de Pearson aqui para ver como elas se correlacionam linearmente com o target, né? Então você vê quais são as variáveis mais importantes a princípio que foram mais influentes nesse conjunto de dados. Você vê que é interessante, doenças cardiovasculares geralmente espera-se que o colesterol, né? Fala-se muito de colesterol como sendo um fator importante para prever doenças cardiovasculares, mas nós estamos vendo aqui que muitas variáveis nesses testes acabam sendo mais importantes do que o próprio colesterol, né? Pelo menos é isso que esse conjunto de dados está sugerindo, né? Não tem como fazer uma afirmação global porque o conjunto de dados é pequeno, mas pelo menos é um resultado interessante de se observar ao fazer o desenvolvimento do modelo. Então, vamos continuar rodando. Deixa eu ver aqui. Aqui é aquela matriz de calor. Então você vê como que as variáveis se correlacionam umas com as outras, né? E com o próprio target também. É interessante. Você tem a noção, quanto mais escuro, quanto mais claro, mais forte, quanto mais escuro, mais forte negativamente a correlação. Agora, depois de toda essa exploração, vem de fato o nosso modelo de machine learning.
né? Demorou, mas agora a gente já sabe muito mais sobre os conjuntos de dados. A gente explorou, teve uma intuição, viu a estatística. Isso é o que um cientista de dados faz muito bem feito. É realmente entender conexões, correlações, sugestões de como a variável que você quer prever se comporta em relação às variáveis que você mede em laboratório, né? Seu objetivo é prever o futuro, baseado nas informações que você tem no presente. Esse é um ponto interessante de Machine Learning, né? Talvez o ponto mais importante do que a parte que a gente vai entrar agora, que é a modelagem. Modelagem é legal, é bonito também, mas o entendimento dos dados é o grande valor que um cientista de dados agrega. Hoje em dia, essa parte de modelagem é extremamente automatizada, né? Tem muito pouco que a gente precisa fazer que uma IA não faria. A parte de explorar os dados, corrigir, entender, essa parte a máquina tem muita dificuldade ainda de fazer. Certo? Bom, vamos começar a modelagem então. Vou rodar aqui o K-Nearest Neighbors, já selecionando, fazendo a divisão entre treino e teste. E calculando aqui um modelo KNN. Você vê que é muito rápido. Aqui estão os scores, né? Você está tudo bem explicadinho. De novo, não vou entrar em detalhes. Aqui a gente está fazendo o escalonamento dos dados, ou seja, deixando eles normalizados e fazendo novamente um teste para ver se esse valor muda ou não, né? O ideal é crucial que a gente normalize ele, porque o KNN é uma medida, é uma modelagem que depende de distância entre os pontos, né? Se você tem variáveis diferentes, onde essas distâncias são muito divergentes, você vai ter uma noção de importância dessas features que não é real. Então, no KNN é muito importante você fazer essa normalização. Aqui também fazendo divisão de grade, fazendo Grid Search CV, que é o Cross Validation, uma coisa que muita gente que eu vejo que está começando não faz validação cruzada, muito importante fazer. Se você não sabe o que é, busca, porque eu não vou explicar aqui em detalhes, mas é uma parte muito importante da ciência de dados. Validação no conjunto de testes também, né, muito importante. Esse conjunto não foi visto pelo modelo, então a gente vai ver. Veja que no conjunto de treino a gente obteve 87,27 de F1 score, enquanto que no conjunto de treino, né? Enquanto que no conjunto de teste ele obteve um 86,41, muito próximo. Veja que a estimativa foi razoavelmente boa, porque a gente fez validação cruzada. Era provável que se você não fizer validação cruzada, essa diferença seja muito maior. Também tem um exemplo de regressão logística, a implementação aqui feita de forma análoga, para a gente comparar diferentes modelos e quão bom eles são para esse conjunto de dados, né? Você consegue achar vários parâmetros da regressão logística. Esse K-Fold Cross Validation é um outro tipo de validação cruzada, né, que você pode usar. E aí termina nosso notebook com o resumo do que a gente encontrou e as direções futuras. Legal, projetinho muito bem feito, bem bacana, usou validação cruzada, fez a exploração dos dados muito bem feito. Testamos vários modelos, né, no caso 2 deles, a regressão logística e o KNN, e tivemos vários resultados e vários insights sobre esses dados. Beleza, esse é um projetinho bacana para você ter no portfólio, né? Você tem lá o seu projeto e você consegue deixar no GitHub. Se tiver algum recrutador, vai ter material para olhar e ver o que você sabe fazer, né? E como você atacaria um problema. Pelo menos dar uma ideia para essa pessoa. Muito legal. Essa parte é onde geralmente todo mundo para. Mas para mim esse é o começo. E a próxima parte desse vídeo vai ser refatorar esse código, montar funções e identificar só as partes que realmente tem a ver com a modelagem. Você vê que grande parte desse notebook é a exploração de dados. Nada disso entra no modelo em produção, né? O modelo em produção ele só precisa dos dados que entram, processa esses dados, faz a limpeza, faz a preenchimento de valores nulos ou imputação de dados, joga isso dentro do modelo, o modelo roda e te retorna a predição. Ele não precisa saber da correlação, de todas dessas análises que a gente fez. Então, a próxima parte desse tutorial vai ser refatorar esse código e colocar ele em funções, e você vai ver que esse notebook vai ficar bem mais enxuto com as funções que a gente vai gerar.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá um like, ajuda a divulgar esse vídeo para mais pessoas que estão interessadas nesse conteúdo. E em breve a gente volta com a refatoração do código. Até a próxima!